Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jaicemir Januário Rosa, mais conhecido como Jassa. Venho hoje aqui, a convite de toda a equipe da DTI Holland, trazer para vocês um pouco o assunto sobre detalhamento em aeronave. Então a gente vai falar um pouquinho dos cuidados que tem que ter para fazer todo esse trabalho. A gente muitas vezes acha que por uma aeronave, um avião, um helicóptero, ele tem motor, ele tem aí estofamento, né? A gente acha que é muito parecido os cuidados que a gente tem no ramo automotivo, pode ser aplicado no ramo da aviação. Mas o buraco é bem mais embaixo, pessoal. Por quê? A gente trata de vida, né? Então um carro, quando ele tem algum problema, quando algum serviço é feito de uma forma não correta, que dá alguma pane no carro, a gente liga o alerta e consegue encostar aí no acostamento. Aviação não. Se acontecer alguma coisa, infelizmente, o helicóptero ou o avião, o único destino que ele tem é vir para baixo, né? Então a gente vai abordar, a gente vai iniciar falando com vocês sobre os cuidados na hora de fazer uma lavação. Se deve ou não lavar, se pode jogar água ou não, aonde tem que cuidar, né? Onde não pode molhar, se pode usar ou não essas máquinas de alta pressão. Então agora a gente vai iniciar falando um pouquinho da etapa de lavação. Então pessoal, para me ajudar a apresentar a aeronave, explicar toda a estrutura da aeronave, cada sensores, cada ponto, ninguém melhor que o meu grande amigo Rogério. Quero te agradecer, Rogério, primeiramente por abrir as portas aí, tá nos atendendo. O Rogério é mecânico e nesses 5 anos para cá eu aprendi muito com ele. Então eu vou deixar a palavra aí com o Rogério. Boa tarde, boa tarde. Rogério, tenho mais de 30 anos de experiência na área de aviação, tanto asas rotativas quanto asas fixas, de pequeno porte, o helicóptero até médio porte, os aviões até aeronaves de grande porte. E quando nós tratamos assuntos referentes às aeronaves, o mais importante, antes do início de qualquer serviço, tenha sempre a presença ou de um mecânico ou do piloto responsável pelaquela aeronave. A princípio, seria feito uma inspeção, uma visão geral da aeronave, quanto se ela tem um arranhão, se ela tem alguma anomalia, para não ser culpado depois da pessoa que vai fazer a limpeza. Então, sempre ou o mecânico ou o piloto responsável para dar uma volta em torno da aeronave, fazer um pré-voo antes do início dos serviços ou seja, uma lavagem ou outro tipo de serviço. Um detalhamento completo, né? Então, pessoal, para quem nunca ouviu os termos, para quem nunca esteve perto da área da aviação, esse pré-voo, né, Rogério? Ele é uma avaliação que o piloto faz antes de levantar o seu devido voo, né? Isso. Ele vai averiguar cada item para ver se não tem nada, pontos aí que a gente vai mostrar daqui a pouco, obstruído, se tem alguma coisa aí que não esteja dando aquele todo o suporte para ter um bom voo, né? Então a gente vai começar a mostrar para vocês agora então alguns pontos, vamos mostrar um pouco sobre a estrutura, né? Então, Rogério, aqui atrás, para quem não sabe, a gente tem um rotor de cauda, né, Rogério? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, eles além esse ponto, esse material preto, esse é um material, é uma tinta, é um anticorrosivo. Então, tudo isso não pode ser removido da aeronave. Então, se sair numa lavagem, ele tem que ser reposto, ou se a máquina tiver um mecânico, ou por uma oficina. Algumas partes de um rotor de cauda podem ficar com água acumulada. Então, elas devem ser secas depois com ar comprimido e, se o manual do fabricante pedir, reaplicado o produto anticorrosivo. Eu não recomendo rotor de cauda, pás, cabeça. Eu sempre indico alguém, um mecânico ou auxiliar com experiência já numa carreira de mecânico, para fazer uma limpeza detalhada desse sistema. Uma coisa é você falar em estrutura e a outra coisa é você vir para subpartes, para o rotor de cauda o principal, que são muito mais detalhes. Eu não posso usar uma água sob pressão, uma máquina
uma máquina sob pressão que vai me arrancar a Graxas. lubrificação, pode me rasgar um boot desse. E tudo isso, porque nós gostamos de falar também sobre a segurança, também é uma coisa chamada valor. Então, eu tenho um boot desse que pode me custar $300, só que eu tenho que desmontar o rotor de cauda inteiro. Eu tenho peças aqui, eu tenho arruelas aqui dentro que custam $380. Só quem pode fazer isso é uma oficina homologada. E além, depois de tudo isso, eu ainda tenho que fazer um balanceamento dinâmico para retornar essa máquina a serviço. Então, tudo isso tem que ser pensado E analisado bem antes, né? Analisado porque o custo é alto. Então, pessoal, como ele falou ali, não sei se vocês perceberam, mas não pode trabalhar com máquina de alta pressão. Resumindo, não podemos trabalhar com lava-jato. Então tem que ser uma água com bastante cuidado, ver a qualidade dessa água, não pode ser uma água, né, Rogério, contém muito cloro, alguma coisa do tipo, né? Nós temos um problema aqui na nossa área. A água da rua ela vem com muita matéria orgânica, ela vem com muito barro, então é uma água que nós não utilizamos. Nós temos 2 caixas de 500 litros que passam por uma filtragem. Então essa água ela vem da rua, é claro, mas eu não tenho como mostrar agora os filtros. Mas ela, antes de ser utilizada, era passada por um filtro. Na nossa área aqui, eu não tenho condições de usar água da rua para lavar uma aeronave. A água vem muito contaminada e às vezes com teor de cloro altíssimo. Então, pessoal, antes de o Rogério agora começar a mostrar para vocês e falar um pouco dos cuidados, uma dica que eu já quero deixar aqui, tanto para quem está conhecendo uma aeronave ou quem vai começar a praticar algum serviço, nunca querer passar por baixo, tanto de um avião ou aí do helicóptero, né, passar por baixo da cauda, que a gente pode bater com o ombro, com algum equipamento, com a cabeça e quebrar algum sensor que custa muito caro e também pode trazer algum perigo aí para a aeronave, né? Então sempre dá a volta ao redor. Vou deixar a palavra com o Rogério, mostrando aqui um item muito importante para vocês. Quase todos os componentes vocês vão encontrar avisos dessa natureza, não empurre. Isso é uma antena de VOR, ela é delicada. Valores para servir de título, deve estar mais de $5 mil uma antena dessa hoje. Fora o tempo da aeronave parada para vir uma antena, vir o técnico para fazer a substituição. Então, muito cuidado. Quando nós falamos em algumas partes da aeronave, cuidado ao passar por baixo, eu vou dar um exemplo. Esse aqui é um parafuso de fixação e eu tenho aqui o famoso contrapino. Isso vocês não imaginam o corte, o rasgo que se faz na pele de uma pessoa desavisada, ou na mão ou muitas vezes na cabeça. Então tomar muito cuidado. E tudo, quando você fala em aeronave, são superfícies leves. E o dano é muito fácil, com uma escada, você ocasionar o dano numa superfície. Então, por isso é que eu falo sempre a supervisão, o controle, o cuidado. Quando nós falamos sobre máquina, sobre pressão, nós falamos muito nessas áreas, que são áreas que recebem um material chamado Procil. Ele é um selante. Uma máquina sob pressão com uma pessoa utilizando inadequadamente, ele arrancaria esse selante ou infiltraria água para alguns lugares que não poderiam receber essa água. Então tem que tomar muito cuidado. As máquinas, tem máquinas que a pressão no bico próximo ali, seus 10 centímetros, são pressões acima de 1000 libras, então são pressões muito, muito altas. Que pode acabar arrancando o material, né? Não é recomendado. E no caso desse, Rogério, se acontecer de um acidente nesse caso, né, de tirar uma vedação dessa, isso só pessoas homologadas, só pessoas
que entende bem do assunto, que pode mexer, né? Mesmo o mecânico, com o curso da máquina, com as carteiras, tem certas intervenções que eu não posso fazer, mesmo sendo funcionário da empresa, com curso mecânico, eu não posso. Terá que vir uma empresa homologada para fazer a substituição desse componente. As regras são claras, as regras não são difíceis de entender, de compreender, são regras claras. Certo. Aqui nós estamos chegando numa parte que é muito delicado da aeronave, que são as janelas e para-brisas. Elas podem ser de macrolon, de acrílico, de policarbonato, mas essas partes, inclusive tem aeronaves antigas que elas recebiam plaquetas no para-brisa de lave somente com a presença do piloto. Então são unidades que eu não recomendo o uso de nenhum tipo de esponja, de algum tipo de material. Isso é para ser lavado com a mão super limpa e o shampoo apropriado. Quanto a produtos, todo o manual de toda a aeronave, ela tem uma lista de produtos que podem ser utilizados. É bom que, caso você não tenha um produto desse recomendado pelo fabricante, vá na parte técnica desse produto e compre no mercado um compatível, um similar. Certo? Mas para-brisa, janelas, é somente com a mão. Outra coisa, relógio, aliança, mecânico não usa. Então a pessoa que vai lavar uma aeronave também, se estiver usando um relógio, aliança, peça para tirar. Porque num movimento desse, ou qualquer outro, ou eu bato o relógio, ou a minha mão com a aliança irá arranhar. Alguns materiais de para-brisa e janela, eles são resistentes a impacto, mas sensíveis a riscos. Então, muito cuidado nessa parte, certo? E também, voltando a falar na máquina sob pressão, os anéis de vedação, eles sofreriam muito com esse jato. E a gente tem, né, Rogério, muita gente que nos procura, para quem é detailer, para quem trabalha no ramo, a gente vê uma demanda muito grande de pessoas querendo fazer polimentos nesses materiais. Sim, e eu canso de dizer, né, tem gente que acha que é igual ir lá polir uma viseira, polir um farol. Mas o porquê eu queria que tu explicasse um pouquinho, porque a gente fala e eles acham que a gente está botando muito medo. Sim. Mas aqui, além de tratar de vidas, né, a gente tem aí produtos, eu acredito que é anti-reflexo, anti-impacto, até algum produto que é para dar uma hidrorrepelência no caso de dias de chuva, né? Quando nós falamos em termoplásticos, a família toda, aí entra o policarbonato. Hoje você tem muitos faróis que são à base de policarbonato. E você vê sempre a divulgação de polimento nessas lentes de farol. Então, eu acho que está passando essa ideia para o para-brisa. Por ele parecer ser bem similar, né? É um policarbonato? Mas lembre-se que é uma família. E lembre-se tudo, na aeronave nós temos o fabricante. Nós temos regras a ser seguidas, inclusive nós temos capítulos específicos no Manual de Manutenção que fala sobre cuidados e manutenção. Nós temos aqui um caso aqui de um para-brisa resistente a impacto de policarbonato que tem o filme anti-reflexo. Esse é um tipo de para-brisa que não se recomenda a remoção desses riscos. E valores de um para-brisa desse, ele deve estar em torno dos seus 25 mil dólares, e sem contar todo o trabalho de mão de obra, porque ele é fixado a estrutura por rebites, então terá que ser feito por um pessoal técnico especializado em estrutura, entra rebite, entra selante. Então pode-se colocar mais aí uns 30 mil reais aí de mão de obra, pintura. Esse para-brisa eu vou tentar mostrar. Esse para-brisa ele teve um problema
que deixaram, ele foi lavado ao sol e o shampoo secou no para-brisa. Essas manchas não saem mais. Elas não atrapalham a visão, elas não condenam o para-brisa, mas se você olhar de perto você vai ver pequenas manchas, que foi um sabão apropriado, mas a máquina foi lavada ao sol e deixou secar. Não sai. E se você tentar remover por polimento, você vai ocasionar um efeito aqui que é o efeito holográfico, ou vulgarmente conhecido como teia de aranha. Esse sim vai te dificultar a visão em um voo noturno, um reflexo de luz. Isso vai, e como sempre falando, todos os cuidados ou necessidades nós temos dentro dos manuais de manutenção. Coisa que um piloto pode te auxiliar e um mecânico pode te auxiliar também. Sempre consulta. Aquele adesivinho que nós víamos antes nos carros, sempre consulte um técnico. E isso aí é válido até hoje. E no nosso ramo, trazendo isso aí para o nosso ramo, é muito comum a gente ver, tanto na lataria, quanto no para-brisa, nos vidros do carro, a chuva, é famosa chuva ácida, a gente chama no nosso ramo, né, Rogério? Então, para vocês verem que como muda, é igual, é o mesmo efeito que acontece ali no automóvel, mas olha como o cuidado é diferente. Então, lembrando, tá? Sempre, por precaução, vai mexer numa aeronave, não tem conhecimento do assunto, conversa com o piloto. Se tiver um mecânico junto, melhor. Mas nunca faça o serviço sozinho, porque vai ser sua palavra contra a do piloto ou do mecânico. Então, você fazer um checklist antes, legal, junto com o piloto, assina você, assina aí quem está acompanhando. Durante o serviço, essa pessoa está fazendo todo o acompanhamento, finalizou, faça de novo todo um checklist para você ter sua garantia, porque como o Rogério falou aqui, 30 mil dólares custa só a peça, mais ou menos 30 mil de mão de obra, sem contar que removendo, você às vezes vai ter que estar pintando, isso tudo é homologado, então o custo é muito alto, né? A gente às vezes vendendo tudo que a gente tem, às vezes não consegue aí pagar essa mão de obra. Fora, né, que o Rogério já falou para nós ainda há pouco, que pode acontecer de não ter na fábrica e demorar para chegar a peça e a aeronave ficar em solo. Correto. Certo. Quanto deve valer, quanto deve custar tempo, uma máquina parada em solo, né? O ano passado, um exemplo, demorou, se eu não me engano, acho que quase 3 meses para a chegada de um par de para-brisa. E isso numa aeronave da empresa em que eu trabalho. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas mais de 3 meses foram. Outra coisa importante que no carro é difícil acontecer, são diversos tipos de material que uma aeronave é composta. Então, eu posso sair de uma fibra para o metal, volto para uma fibra com uma espessura muito baixa, muito fina. Então, tudo isso me requer mais cuidado. Então, às vezes, numa aeronave, eu vou ter que fazer uma limpeza em 3 tipos de material. Eles estarão com a mesma cor, com a mesma pintura, só que eu tenho que prestar atenção, são 3 tipos de materiais diferentes. E outra, cuidados, espessuras. Como é que eu vou abrir uma porta dessa para melhorar uma limpeza? De novo, presença do mecânico ou do piloto. Eu vou dar um exemplo, o que a espessura de um radome de uma aeronave, sem contar com todo esse material que vocês viram anteriormente, um radome fechado, você abre e você vê realmente o que você tem a bordo aqui. Então, eu tenho o conjunto do radar, antena e transmissor. Eu tenho os computadores de piloto automático, eu tenho várias unidades, os famosos TBs, relés, giros, baterias. Então, tudo isso eu não posso abrir por conta própria, até para simplesmente passar o pano numa borda dessa. Certo? Parece simples, eu vou passar um pano aqui. Mas eu não sou piloto, eu não sou mecânico. Muito cuidado. Você pode esquecer um pano, você pode
Até danificar, Depois, né? Se a gente puxar um zoom, a gente não, vê quantos fios tem aqui e olha a espessura desses fios, placas eletrônicas, né? E tudo, por exemplo, eu acabei de abrir esse radome, então para fechá-lo, eu tenho que, olha só, a pessoa ela não conhece, ela vai tentar empurrar esse radome. Não, ela tem que destravar os dois lados para poder fechar. Outra, não sei se vai conseguir aparecer, olha a espessura dessa pontinha do radome. Então tudo com muito cuidado. E além do que o fechamento correto, o fechamento correto do radome. Então, vou mostrar para vocês agora a escada utilizada aí para as manutenções, limpezas, né? A gente aqui tem 3 tamanhos diferentes. Vocês veem todo o cuidado que tem, né? Com essas espumas, tá? Para não ter perigo de arranhar ou até quebrar alguma peça da aeronave. Então uma dica, eu vou sempre nesse vídeo estar falando sobre dicas, que eu vou deixar para vocês agora é: quebrou, estragou alguma coisa, jamais esconda de alguém, jamais. Vai lá, mostra o que aconteceu, o que possa ter achado que trincou alguma coisa do tipo, volta a falar. Qualquer danificação de alguma peça pequena, o estrago pode ser grande. A proteção de todo o material, ele não existe um procedimento, ele não existe um manual que fale sobre isso. Você vê o material que você tem e as partes que você tem que proteger. Então você que vai determinar, você que vai melhor equipar o seu equipamento com itens de proteção. E quanto a algo errado que você ache, ou que aconteça, que você ocasionou, avise, pare o serviço. Achou alguma coisa, é estranho, mesmo que você não conheça aquilo. Tem pessoas que falam assim, pô, eu não vou falar porque de repente isso é normal e vão tirar sarro de mim. Não se importe, avise. Grandes fatos aconteceram na minha vida profissional que pessoas com zero experiência ou quase nenhuma acharam itens que levaria, com certeza, levaria a um acidente ou um incidente. Pessoas que eu te garanto que estavam iniciando, falaram, não tiveram vergonha, mas isso é muito importante. Fale. Viu alguma coisa? Fale. Nós temos 2 pessoas que ajudam aqui no hangar com a limpeza de aeronaves do hangar, e eu sempre instruo eles, falo assim, fale. Não importa se é uma gota ou se não é nada, mas fale. Não tenha vergonha. Quanto às proteções das aeronaves, nós estávamos comentando sobre isso, de vários casos que já aconteceram, inclusive uma aconteceu com um piloto que trabalha na empresa que eu trabalho, a famosa fita, protegendo uma tomada estática para que não entre água na hora da lavagem. Então, eu recomendo que se a aeronave tiver capas próprias, utilize as capas próprias da aeronave, não utilize fitas ou outro tipo de plástico, sacos, enfim. E como você vê, todos eles estão escritos Remove Before Flight e em vermelho para chamar a atenção. Se vocês vejam o tamanho dessa etiqueta, inclusive são etiquetas fabricadas por empresas. Essa aqui é bem antiga, já tem 10 anos. Mas utilize, pergunte se a aeronave tem os protetores próprios. Evite, ou se tiver que colocar uma fita, coloque uma fita e pegue também, tenha no seu kit uma fita vermelha bem chamativa e cole junto com a fita adesiva. Porque uma simples pedacinho de fita numa tomada estática de algumas aeronaves, essa, nesse caso, ela em conjunto com o tubo de pitot, ela será esquecida. Outra dica que eu uso muito na manutenção são bandejas, umas bandejas de uso comum de plástico, com todo o teu materialzinho ali dentro. Não leva para a aeronave materiais soltos. E outra, tenha sempre alguém para ele fiscalizar o teu serviço e você fiscalizar o dele.
fiscalizando seria bem o nome, mas veja o que eu levei para a aeronave e o que eu estou retornando, para não esquecer um pano, porque um simples pano, numa unidade de comando, ela pode ocasionar um travamento. Imagine uma lata de um spray que você esteja usando, uma lata de uma cera. Então, muito cuidado. Sempre tem umas bandejinhas e, caso de dúvida, consulte, pergunte. Não tenha vergonha, não tenha medo. A gente trabalha com muito kits pequenos, né? Pincéis de limpezas, a gente trabalha aí com lanternas de inspeção, então a gente tem que cuidar bastante. Uma dica que o Rogério deu e eu uso, eu aplico, checklist. Tudo que eu estou saindo da empresa, um checklist de que está indo. Quando a gente está voltando do serviço, vamos olhar o checklist. Tá tudo aqui, não está faltando, opa, onde é que ficou? E é aquilo que eu falo, checklist antes de começar o serviço da aeronave, checklist durante, às vezes você pode estar ali observando se está tudo ok. No final, pega o mecânico, pega o piloto e vai dar aquela volta ao redor da aeronave e vai conferir se está tudo ok. No final, de novo, checklist do material de serviço, né? Nunca é demais a gente zelar aí, então, por tudo. Falando um pouco sobre paz do rotor principal. Nós temos um problema aqui na nossa região, que é uma atmosfera salina, em alguns casos, mas nós temos uma atmosfera agrícola, uma atmosfera de defensivos agrícolas, muito grande aqui. Então, esse bordo de ataque, inclusive esse tipo de helicóptero, ele, pelo manual de manutenção, ele tem algumas manutenções a serem feitas ao cuidado para remover esse material, para evitar uma corrosão. Então, esse bordo de ataque, nós deixamos ele sempre limpo. Ele é limpo com aquele famoso Scott Bright, um shampoo e depois aplicado. Esse brilho é o WD. Inclusive, o WD nós usamos por recomendação do fabricante. Só que, nessa área que vocês podem ver aqui, essa é uma área que ela é selada, ela tem um Procil, ela tem um selante. Então, quando eu venho com o Scott Bright limpando essa área, eu tenho que tomar cuidado para não passar o Scott Bright nesse selante, senão eu acabo arrancando esse selante. Né? E esse selante, ele é feito para exatamente isso, evitar que o sal ou qualquer outro tipo de contaminação entre nessa área, porque aqui é uma emenda. A pá, ela vem até aqui e aqui eu tenho o chamado cap. Eu tenho o famoso tip cap. Certo? A pá é uma área altamente delicada. Tanto é que nesse setor aqui eu tenho algumas pás que não me possibilita reparo. Então, se eu tiver um pequeno dano, algumas pás. Tem fabricantes que não autorizam reparo. Você perdeu a pá. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma breve apresentação para vocês da gabine onde fica aí o comandante ou o piloto, né? A gente tem um painel de instrumento, a gente consegue ver vários botões e como são delicados esses botões, né? A gente tem aqui o coletivo, a gente tem o cíclico aqui, os pedais. Então eu vou, um simples fato aí que já ouvi acontecer, eu vou usar como exemplo aqui, onde teve gente que entrou, até era gente que era do ramo e aconteceu de bater nesse botãozinho aqui que aciona os limpadores, tá? Não percebeu, por uma falta de cuidado não percebeu. Quando foi feito o voo que foi energizado a máquina, os limpadores funcionaram a seco. Então lembra que a gente falou que é sensível esse material do para-brisa, acabou arranhando o para-brisa, tá? Outra coisa que eu digo sempre, ter muito cuidado, esses fones, tá? Esses fones aqui, eles são muito sensíveis aos fios. Para vocês terem uma ideia, um também foi danificado numa empresa onde a gente presta serviço, né? Foi danificado em voo isso, e hoje está em média de $1.500 mais ou menos, na média de R$5.000. Então, para ver como a gente, além do cuidado para acontecer algo mais grave, também o cuidado para não mexer com o bolso da gente, né? Porque tudo é muito caro quando a gente fala em aviação, tudo é em dólar, tudo é em euro, e a gente hoje está vendo aí o quanto está o dólar, quanto está o euro, né?
Quando nós falamos em superfícies de comando, unidades de comando, hastes de comando, esse aqui é um exemplo típico. Ali você tem os pedais, o freio, e é uma região que junta muita sujeira, poeira em geral. É uma região que é típico, assim, é fácil você esquecer algo, e vocês podem observar que a área é propícia para um pincel tudo travar o comando. Então, quando você fala em limpeza interna, esses cuidados têm que ser levados assim, muito cuidado para não esquecer. Por isso que eu falei da bandejinha e checar o material que você levou e que você está trazendo. Quando você fala em painel, que você fala em telas, você também tem aquele problema que eu falei, diversos tipos de materiais. Então eu tenho tubos antigos, que são vidros, que são CRTs, tubos de raios catódicos, em que eu posso usar um produto. Eu tenho um indicador, um variômetro, que eu posso usar um produto. Só que eu tenho algumas unidades de GPS que o painel deles é um touchscreen e já não é vidro. Então, cuidado com o material que eu estou usando em um vidro, se eu posso usar No touchscreen. em uma tela plástica. Então, muito cuidado, até na pressão que você limpa essa tela. Sempre pergunto, posso usar jato de ar para limpar? Posso, mas com extremo cuidado qual é essa intensidade dessa pressão desse ar. Porque eu posso vir a deslocar alguma tela dessa, eu posso vir a descolar alguma tela dessa, principalmente de equipamentos mais antigos que são painéis em acrílico, às vezes colados. Então tenho que tomar muito cuidado aonde eu posso utilizar e em que eu posso mexer, ou onde eu devo mexer ou não. Por isso eu volto a falar, supervisão Sempre, né? sempre, junto. sempre. Falando aqui nos bancos de couro, né? Isso a gente acha muito comum, porque a gente limpa banco de couro de carro, ou tem algumas aeronaves que ainda são tecido, a gente pega alguns aviões mais antigos, né? Isso é um couro específico, ele é até um couro anti-chamas. Eu sei que se acontece de uma aeronave cair aí, vamos dizer, em alto mar, tem algumas coisas que ficam embaixo para um salva-vidas, né? E Tem algumas aeronaves que o assento ele é flutuante. Ele é flutuante, né? Então, quando você pensar em fazer um reparo, quando você pensar em fazer uma limpeza ou passar algum produto, de novo, sempre junto com o mecânico ou com o piloto, perguntar se pode usar aquele tipo de material, para você não agredir demais, ou você fazer algum reparo e tirar aí a questão aí de alguma substância que depois não pode ser feito um simples reparo como é feito no automotivo. O exemplo do cinto, o cinto, nós temos as etiquetas. Então, essa etiqueta, ela é um documento, ela vai me falar quando foi instalado, o PN e o serial. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, às vezes um cinto muito sujo, cuidado para não deteriorar essa etiqueta. Você pode vir a condenar o cinto. Ah, mas eu estraguei a etiqueta, eu condenei o cinto. Na verdade, fisicamente você não condenou o cinto, agora tecnicamente ele perdeu a sua identificação. Então, pessoal, como o Rogério estava explicando aqui junto comigo, vocês acabaram de ver a gabine, né? Viram quantos itens tem aqui e o quanto tem que tomar cuidado. Lembra que lá no começo eu falei para vocês, parece muito com um automóvel, mas o cuidado aqui, ele tem que ser redobrado, tá? Então, assim, ó, desde nós, profissionais, quando estamos trabalhando numa aeronave, também tem a questão dos produtos. Muito produto é feito por couro, é feito por carpete, é feito para painel, mas será que esse produto ele é homologado? Ou se ele não tem homologação, será que a composição química dele pode ser usado na aeronave? Então aí está a importância de novo, você entrar em contato com o mecânico, ler sobre todo o material, ver a bula ali do produto e analisar se ele é correto ou não, o pH dele, tudo, se é o produto alcalino, como é que ele é, se ele pode ser usado em cada tipo de material diferente. Então mais uma dica que fica aí para vocês. Já que a gente entrou nesse assunto, né, Rogério, eu queria aqui puxar um ponto
e que tu desse esse teu conhecimento, trazer para o pessoal. Quando acontece, eu já vi em casos, acompanhei alguns acidentes, né, que aconteceram, que o pessoal faz toda aquela avaliação, é feito toda uma investigação, né, então eles começam a olhar, eu não sei como é que vê isso, se é lá no manual, ou se eles puxam o histórico de manutenção e eles vão puxando. Vão de trás para frente, eu acredito. E chega num ponto onde está ali, que alguém deixou, ó, foi feita uma higienização, foi feito um polimento. Às vezes o profissional não tem nem nada a ver com aquele acidente, mas como isso é complexo e pode acontecer de acabar sendo a pessoa, a equipe que fez a manutenção ser investigada. Isso é verídico, não é? Como é que funciona? Sim, pode acontecer. No caso que eu falei ali dos pedais, vamos dizer que vem acontecer um travamento de uma superfície de comando numa aeronave. Essa aeronave ela foi lavada, foi feito alguns serviços de limpeza, pode sim cair a suspeita em cima dessa empresa que fez a levagem, se esquecer alguma coisa, ou se caiu, lavando uma unidade daquela, ali é totalmente aberto, se caiu uma lata de cera lá em cima e travou um comando. E isso pode acontecer. Então, pessoal, agora o Rogério vai mostrar para a gente a cabeça do rotor principal. Como eu disse para vocês, muito eu aprendi com ele, eu estou aqui nesse vídeo deixando ele falar, porque o que acontece? Ele tem bastante termos técnicos e ele é bem assertivo, então ele vai apresentar essa parte para vocês agora também. Essa aqui é o tipo de área que eu sempre, a pessoa que lava aqui sempre sou eu. Os meninos me ajudam, mas eu sempre lavo. Porque você tem problemas como essa unidade aqui, que é de elastômero, certo? Isso faz parte de inspeção de pré-voo. Eu tenho partes lubrificadas, eu tenho boots de proteção a um rolamento principal de uma unidade chamada Schwalz Plate, e aqui é uma parte totalmente aberta, totalmente livre, propícia a cair alguma coisa aqui dentro. E embaixo eu tenho o prato móvel e o prato fixo, oscilante. E embaixo eu já tenho atuadores hidráulicos e hastes de comando. Então aqui é uma área muito crítica. Também aqui embaixo eu tenho alguns transmissores, algumas suítes de pressão ou detectores sensíveis à água. Então às vezes eu lavo aqui e automaticamente eu abro algumas partes aqui, porque eu também vou secar alguns conectores, porque senão eu vou ter um problema de falsa indicação. Existe no mercado isso, a corrente do lavo com água ou lavo sem água, ou lavo a seco. É prejudicial? Não é. Nós temos um problema aqui grave, que é o sal. Eu tenho que lavar essa máquina com água e um shampoo apropriado. Eu não consigo fazer uma lavagem a seco. Seria interessante lavar somente a seco? Seria um bom produto. A água, ela tem uma ação boa, por um lado, de remoção de sal, produtos contaminantes, produtos pesticidas, tudo. Mas também ela penetra em alguns lugares que eu vou ter que ter um trabalho a mais para secar. Nessa região, uma região que fica acumulada água, eu tenho que secar. Essa aqui, nós já perdemos um starter por causa de água e sabão. Foi uma perda numa partida. Deu quase perda total no starter, porque entrou muito sabão. Esse sabão foi para o starter e danificou a peça. Deu um curto. Então, essas partes aqui, por isso que eu falo, sempre com a presença do evitar de jogar sabão e muita água aqui, porque aqui embaixo já está um coletor, tem um coletor que vai levar esse ar para refrigerar o starter gerador. Eu geralmente o que eu faço, né, pessoal? Então uma dica aí que eu dou também. Quando eu vou prestar um serviço, uma empresa me contrata porque ela está precisando aí de um polimento, ela está precisando de algum tipo de proteção específico, eu sempre digo, tem um mecânico específico que cuida da máquina, ou é o piloto que faz a lavação. Eu peço que a lavagem com água seja pelo profissional do ramo. Estou falando, não quer dizer que tenha que ser assim, né? Mas
Ah, não, tem. Beleza, então faça a lavação com água, faça a lavação com shampoo e quando eu chego, ele já tirou a salinidade, algum produto específico ali que precisava se remover, eu entro somente com a lavação a seco e uma descontaminação aí, com uma clay bar, algo do tipo. Então é uma dica aí de novo, né, que eu deixo uma forma que eu faço. Então eu vou puxar um assunto aqui que acabou de ser falado, né, que é um nome que a gente meio que tem arrepio quando ouve, que é a Scotch-Brite, aquela famosa esponjinha de lavar louça, né? No nosso ramo automotivo a gente jamais usa isso. Então para vocês verem que aqui na borda de ataque, né, do helicóptero, o próprio manual indica a usar. Então às vezes algum produto que a gente está pensando em usar na aeronave e tem dúvida, a gente pode estar consultando aí o mecânico ou até o piloto dele lá olhar o manual e ver o que o fabricante recomenda usar. Tem muitos produtos que maravilhosos que a gente usa no carro que ele é contraindicado para usar na aeronave. Então essa foi só uma brincadeirinha ali para a gente trazer essa pegada da Scotch-Brite que a própria fabricante manda usar na borda de ataque. A borda de ataque, então, para quem não viu direito aquela hora, é essa parte aqui, ó, aonde fica às vezes acúmulo de sal, né? A gente tem alguns acúmulos aí de contaminações. Então, pessoal, aqui, ó, quando a gente chega perto do boot, isso aqui se chama boot. A gente para uns 2 dedos antes, limpa com a Scotch-Brite até aqui e no finalzinho, com o dedo mesmo, com um produto, você vai limpando. Jamais pode entrar aqui no boot com a Scotch-Brite, jamais pode arranhar, né? No boot e na pintura também, em cima e embaixo. Sempre o mesmo cuidado com o tip cap, a ponta, o mesmo cuidado aqui, senão o Scotch-Brite danifica de imediato. Então, pessoal, mais uma vez, né? Tudo se parece muito com o automóvel. Quando se fala em pneu, a gente tem aquele vício de passar aquele pretinho mais melado ou o pretinho que mais deixa o pneu se destacando, né? Então, na área aí da aviação, o Rogério vai poder falar melhor, ele não é muito bem-vindo, né? Então, Rogério, explica para nós um pouquinho por que não se passa pretinho aí nos pneus de aeronave. Porque ele tem umas pequenos furinhos que são válvulas que permitiria o ar passando por uma camada interna, o liner, esses pequenos furos deixariam essa pressão, esse ar, esse nitrogênio que escapou da parte interna vazar para o lado exterior sem formar bolhas nas camadas internas do pneu. Isso é muito difícil acontecer, mas é mais uma explicação das normas, que não é que um carro não tem as suas normas, o pneu também, qualquer pneu tem as suas normas, mas na aviação nós acabamos seguindo mais à risca. Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês mais uma dica. Como eu falei, é uma dica da forma que eu faço, não quer dizer que seja tem que ser feito dessa forma, né? Aqui, ó, para quem não conhece, quem nunca mexeu, olhando aqui essa peça não dá de saber se ela é uma antena ou não. Então aqui eu mostro para vocês, isso é uma antena, tá? Aqui eu deixo para o piloto, tá? Ou para o mecânico fazer a limpeza, eu não faço. A gente pode acabar danificando. Então essa é uma peça que não se faz manutenção. A gente da área de polimento, de higienização, a parte de detalhamento, nunca mexer numa antena. Isso é uma dica de ouro que eu deixei para vocês. Então, pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. Espero que todos tenham gostado aí dessa matéria que a gente tentou trazer para vocês, né? E o que eu quero deixar no final desse vídeo, qual é a mensagem, né? Vocês viram que eu procurei trazer um especialista da área, que é o Rogério, que eu aprendi muito com ele. Vocês podem ver até pelo jeito dele falar, que ele é uma pessoa muito calma, ele é muito atento a todos os detalhes. E eu quis que ele trouxesse essas informações, até a gente sempre batendo muito na tecla de segurança, não é de qualquer forma, porque se fosse só eu falando aqui nesse vídeo, às vezes eu podia trazer a impressão para alguns que a gente não quer que muita gente venha trabalhar nessa área. Por ao contrário, quanto mais essa área crescer, quanto mais tiver profissionais habilitados aí, com experiência na aviação, isso a gente cresce junto, né? Mas para ver que não é de qualquer forma, tem que ter os cuidados redobrados, a gente
trabalha aí, a gente está mexendo com algo aí que tem vidas, né, que corre até risco de vida, tudo. Então essa é mais ou menos a mensagem que eu queria dizer para vocês, de se especializar, buscar informação, faz amizade com algum piloto, busca aí uma amizade com algum mecânico, que eles vão poder lhe ajudar a trazer todas as informações. Às vezes muita gente me liga, manda mensagem, né, e parece que eu quero desconversar, mas não é o caso. O caso é que se eu falar alguma coisa, se eu afirmar alguma coisa, lá na frente pode acontecer algo errado, lá pode danificar alguma coisa. Pô, mas o Jarça me indicou a fazer isso, me indicou a usar aquilo. Eu sempre busco a informação antes, cada aeronave é de um tipo, cada fabricante recomenda algum material, ou ele recomenda onde pode mexer, aonde não pode mexer, e é mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Outra coisa que eu deixo para vocês, querem saber um pouco sobre valor, um pouco sobre gestão, de como cobrar, de como chegar nesse tipo de cliente, ou até você está com alguma dificuldade aí na sua estética. Para quem quiser acompanhar aí nas nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui Instagram, vai deixar contato, a gente tem um curso aí sobre gestão, como criar uma estética automotiva de sucesso. Então, entrando nas redes sociais, vocês podem aí estar conferindo um pouco do nosso trabalho. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, hoje, né, sexta-feira, meio-dia, quem tirou o seu tempo aí, sacrificou o seu almoço para estar acompanhando esse vídeo, não tem palavra. E quero deixar também um agradecimento mais uma vez a toda a equipe aí do Detailing, ao Rogério que nos abriu a porta, que tirou um pouco do seu tempo para estar acompanhando e trazendo essas informações para vocês. E a toda a equipe aí da HP Produções, mais uma vez aí, em mais um trabalho junto com a gente. Abraço, até a próxima.